Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu trago uma explicação a respeito dos principais tipos de identificadores de objetos. Eu falo principais tipos no sentido de que são os mais utilizados, mas existem diversos outros e você vai escolher entre uma implementação ou outra de acordo com as características de cada identificador e de acordo com o que você vai precisar realmente na sua implementação. Só antes da gente continuar, eu queria deixar bem claro aqui que essa parte de identificação de objetos ela é uma parte fundamental da visão computacional, que é onde você vai ensinar para o teu computador como que ele pode interpretar as informações que são passadas para ele, em formato de imagem ou em formato de vídeo. O vídeo ele é composto por várias imagens, então ele vai interpretar cada frame daquele vídeo, certo? E como que você ensina o seu computador a fazer essa interpretação? Você passa imagens para ele conseguir memorizar aquilo como se fosse memorizar, né? Mas ele vai absorvendo aquele conhecimento ali, recriando padrões e depois ele consegue, a partir de uma nova imagem que você passar para ele ali fazer uma identificação, ele consegue estipular qual que é a classe daquele objeto ali que ele acha que está naquela imagem. Então, se ele identificar um objeto corretamente, significa que o seu identificador está bem treinado. Se ele não identifica aquele objeto, ou ele identifica com uma precisão muito pequena, significa que ele não está tão bem treinado assim ou que aconteceu algum erro no meio do caminho, né, para ele fazer esse treinamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui de cada tipo de identificação, eu vou explicar só o conceito de cada um, que é para você ter uma ideia inicial de qual que você vai utilizar realmente. Só antes da gente começar de fato, eu não sei se eu falei isso mais cedo, mas a gente vai trabalhar aqui com a classe do gatinho e com a classe da bicicleta aqui. Mas a gente poderia trabalhar aqui com a árvore, com o próprio chão aqui embaixo, na parte de identificação, e com uma partezinha aqui da casa aqui atrás, certo? Mas a gente vai trabalhar só com essas duas classes aqui. Então vamos lá. A parte de classificação de objetos, você tem que pensar que você vai ensinar o seu computador a te responder a seguinte pergunta: o que está na imagem? Esse meu classificador fictício aqui, né, ele teve a imagem de entrada e ele me retornou que o que está na imagem é um gato. E ele teve 95% de certeza disso. Só uma questão que você tem que tomar um pouquinho de cuidado é que um classificador de objetos, ele vai ser interessante quando você for querer classificar apenas uma classe. Porque aqui, olha, vamos tomar de exemplo, ele tem 95% de certeza que essa imagem contém um gato e ele tem 89% de certeza que essa imagem também contém uma bicicleta. Só que, como ele é um classificador, ele vai te retornar apenas a classe com maior percentual, aqui no caso 95%. Então, se você quer fazer um identificador de objetos que classifique mais objetos dentro de uma imagem, tem outros identificadores que vão te atender melhor. Um localizador de objetos, ele vai um passo além de um classificador, porque além dele me retornar o que está contido na imagem, ele me retorna onde esse objeto está através de uma caixa delimitadora, uma bounding box. Um detector de objetos consegue identificar mais de uma classe para você, mas nada impede que você utilize um detector de objetos para fazer a identificação de apenas uma classe, tá? Nesse caso aqui, olha, ele identificou a gatinha com 95% de certeza e a bicicleta com 89%. Então, um detector de objetos, ele vai te responder o que está na imagem, onde essa imagem está e quantos objetos são. Um detector, ele vai unir a parte de classificação de objetos e de localização. Um detector de objetos bem interessante é o Iolo. Aqui no canal eu fiz uma playlist a respeito dele, com a parte de implementação, explicação da teoria e como você faz um treinamento customizado dentro do Iolo. Eu vou deixar no card aqui em cima se você ainda não viu, ele é bem interessante e vale a pena aprender. A parte de segmentação de imagens também ela é muito interessante, em que ao invés dela criar uma caixa delimitadora, ela vai criar uma estrutura aqui, olha, pixel a pixel dentro dos seus objetos. Ela é uma estrutura mais granular. Com isso, você consegue abstrair características ainda mais específicas do seu objeto.
A segmentação de imagens ainda se subdivide em duas, que é a segmentação semântica, onde todos os objetos da mesma classe, ele vai ter a mesma coloração, a mesma saída. Então vamos supor que se tivesse um outro gato aqui, ele também seria colorido de laranja. Independente de quantos objetos forem, ele sempre vai ter a mesma coloração. Serve para todos os objetos, né? No caso aqui, o gato seria sempre de laranja e a bicicleta seria sempre de azul. E existe a segmentação de instâncias, em que essa classificação ela é feita isoladamente. Então vamos supor que tivesse 100 gatos aqui. Todos os 100 gatos teriam uma coloração diferente um do outro. E essa subdivisão vai ter influência com relação às saídas aqui depois. Porque se fosse a segmentação de instâncias, no caso, e tivesse 3 gatinhos aqui, ele teria o retorno de 3 gatos separados com uma porcentagem individual para cada. E por último, eu queria te apresentar a parte de rastreamento de objetos, onde o seu identificador ele vai acompanhar através de uma caixa delimitadora ou então a própria segmentação o seu objeto durante todo o fluxo do vídeo, frame a frame ali. Esse vídeo ele está bem paradinho, a borboleta não está se mexendo, mas se ela estivesse se mexendo, a caixa delimitadora sairia andando ali acompanhando ela. Ela faz a parte de monitoramento mesmo do objeto. Ele vai acompanhar a trajetória do objeto dentro de todo o fluxo de vídeo. Esse é o conteúdo que eu queria trazer nesse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar aqui, que eu gosto de trazer essas partes mais de visão computacional, que é uma área muito interessante e carece de conteúdos bons aqui na internet, certo? Muito obrigada, bons estudos para você e até a próxima!